da Ariane. Seja muito bem-vinda. Que saudade de você, Tudo menina. bom? Tudo bem? Vamos ajudar o pessoal lá em casa sobre esse mito? É mito que fala isso? Não sei. Por que as mulheres falam isso, hein? Meu marido me ajuda. Meu marido me ajuda. Pai e mãe não é a mesma coisa? Olha, cada um ser. tem o seu papel, né? 50% do filho é do pai, 50% é da Pois mãe, é. né? Mas assim, acho que a gente ainda tem uma herança muito grande do patriarcado, né? Da época em que as mulheres ficavam em casa e os homens saíam para trabalhar, então a responsabilidade da casa e dos filhos era da mulher. Sim. Né? Com a Revolução Industrial, aí o feminismo na década de 60, 70, a gente começa a ter as mulheres trabalhando e cada vez mais lado a lado com os homens. E aí, né, já não dá mais pro pai ser só aquele que é o provedor, que traz dinheiro para casa. Será A que gente é por causa... precisa de uma ajuda, sim. Com certeza. Será que é por causa dos primeiros meses ali em que a mulher pega a licença da maternidade, tem aquela, né, aquela proximidade muito grande com a criança, enquanto o pai continua com os afazeres normais, enfim, a rotina de trabalho. Será que é por causa desse comecinho que surge esse negócio de ajudar ao invés de simplesmente fazer? Acho que esse é um dos motivos, Dani. A nossa sociedade, ela ainda, né, a licença maternidade, por exemplo, é para a mulher, né? Para o homem são poucos dias. Então, isso realmente faz com que a mulher esteja ali junto com o homem. A criança, quando ela nasce, ela é muito vinculada à mãe. Então, se ela continua nesse vínculo e não tem outros cuidadores, é claro que ela vai ter esse vínculo cada vez mais forte. Então, a criança vai querer mais a mãe do que o pai. Agora, quando a gente tem um pai mais presente, que ajuda a trocar fralda, que levanta à noite, que às vezes é ele que cuida para a mãe ter um outro compromisso, quando a mãe volta a trabalhar, ele deixa muitas vezes, prioriza as crianças também, não só o trabalho dele. Quando acontece isso, a gente tem uma criança que se vincula muito mais facilmente ao pai e as pesquisas mostram que as crianças que têm essa presença de pai em casa, desde bebezinho, são crianças que ficam mais fácil com outros adultos. Ah, então tira aquela dependência total da mãe. Sim. Você tem que dormir um dia na casa da avó, tá tudo bem, vai conseguir se adaptar bem. A criança tem um pouco mais de facilidade. Ah, entendi, que legal. Isso ajuda bastante. Mas e pra quem não tem essa realidade em casa, como que faz pra mudar um pouco o jogo? Porque de repente a mãe também acaba assumindo isso tudo, principalmente com o primeiro filho, né? A mãe tem essa de querer assumir o mundo, de deixa que eu faço melhor, você é meio desajeitado. A gente tem esses pré-julgamentos e esses julgamentos dos pais também, eu acho né? que é uma herança que a gente tem, Sim. né? Uma programação biológica aí, né? Que a gente vai passando de geração em geração. E realmente, as mulheres já têm isso há quanto tempo, né? Uma passando para outra. O homem não. Para ele é um papel novo, são coisas novas que ele está fazendo. Aí, às vezes, essa mulher, ela já tem essa tendência maior de abraçar a cria, né? E ela acaba deixando esse marido de lado e não permite que ele faça as coisas, porque ela acha que ela faz melhor. É verdade. Né? Mas e como é que insere, então, o marido nesse universo ali de cuidar das crianças? A mulher precisa permitir, eu diria, o primeiro passo, né? A gente precisa abrir mão dessa nossa perfeição toda e permitir que o homem entre, sim, nessa relação. Até porque hoje a gente também tem outras dinâmicas familiares. Então, a gente tem, por exemplo, casais divorciados. Sim. E aí, a gente precisa, sim, que ele vai ter que ficar com a criança sozinho, inclusive. E ainda a gente tem, digamos assim, a realidade é que cerca de 90% dos casos de divórcio, a criança fica com a mãe, não com o pai. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente precisa, assim, e as mulheres precisam entender. Eu gosto muito da Virginia Satir, criadora da terapia familiar, que ela fala assim, ó, que existem 232 formas que ela descobriu para se lavar a louça, por exemplo. Então, a gente pode imaginar que tem muitas formas da gente fazer uma mesma coisa para uma criança. Verdade. Então, não significa que, às vezes, daquele jeitão que o pai faz meio atravessado, não seja o mais apropriado. Até porque o pai, ele também insere coisas diferentes da mãe. A mãe, por exemplo, muitas vezes tem brincadeiras mais calmas, mais tranquilas, né, aquela cuidadora, né? O pai não, o pai faz aquelas brincadeiras mais loucas, né? E carrega a criança, e joga pra cima, e brinca de monstro, e rola no chão. E isso também traz experiências novas pra criança, faz com que ela lide com sensações, sentimentos novos, que às vezes só na relação com a mãe ela não tem. Então é muito importante. E os homens, eles estão, eu acho que aprendendo ainda tudo isso, é muito novo. E a gente tem que cuidar também, porque a gente acaba também ficando muito no papel assim, de que eu ensino ele a fazer, né? Pois é. E aí a gente fica nessa, então a gente precisa ter esse cuidado. Agora, assim, digamos que o pai trabalhe lá realmente o dia inteiro, a mãe tem essa possibilidade maior de ficar com a criança,
o estar em casa à noite e, por exemplo, brincar com essa criança ao invés de ter as atividades de dar um banho, alguma coisa assim, também é válido para essa relação de pai e filho? Também estreita essa relação? Só o fato de estar pertinho, brincando, passar algumas horas ali com a criança? Com certeza. Eu acho que o tempo de qualidade ele é muito importante. Hoje a gente tem um inimigo aí, né? O tal do celular, do tablet, né? Acaba deixando, às vezes, os pais muito conectados com a internet, né? E isso faz com que eles se desconectem, às vezes, da realidade da família. E se a gente conseguir ter essa coisa de priorizar, não, agora eu vou guardar, vou deixar guardadinho e eu vou ter esse tempo para os meus filhos, exclusivo deles. Eu vou estar com eles de verdade. E eles se sentem tão importantes, né? Quando eles sabem, por exemplo, assim, vamos colocar bem nesse fato assim mesmo, do pai de repente não ter muito tempo. Ele sabe que o pai tá trabalhando, tá atarefado, tá no celular, alguma coisa assim, mas ele sabe que o pai desprendeu um tempinho para ficar com ele. Ele se sente muito importante. Para me dar um banho, meu Deus, meu pai tá me ajudando com o banho. Como eles sentem, né? Essa necessidade, essa diferença quando tem alguém que de repente não tem tanta disponibilidade, mas que tá fazendo aquilo por elas. Eu acho que sempre, antes de qualquer tipo de correção, de educação, de disciplina, a gente precisa ter essa conexão, que é esse tempo de criar vínculos, né? E é isso aí que você falou, a criança se sente bem. Quando ela se sente bem, também ela vai se comportar melhor na família. Sim. E a gente, às vezes, previne muitos problemas que a gente teria se a gente, às vezes, não dá muita atenção para a criança. As crianças precisam, assim, desse tempinho, sabe? Desse brincar, desse sentar e montar pecinha, de fazer uma guerra de travesseiro, de ir para a cozinha. Às vezes o pai não tem muito jeito para brincar com o filho. Mas então, em sério, filho, é alguma coisa que esse pai gosta de fazer. Vai fazer churrasco, leva vai colocar junto, o sal, dá um ajuda. jeito, né? E aí a criança para ela aquilo é uma brincadeira. Então o pai vai estar da mesma forma, tendo esse tempo de qualidade, esse tempo de conexão e de criar vínculos com o filho. Que legal. Isso é muito importante. As pesquisas mostram que as crianças que têm um pai em casa, que reconhece, que encoraja, que é presente nesse sentido, são crianças que se desenvolvem melhor academicamente na escola. Olha só. E são também crianças que têm um desempenho melhor também nos relacionamentos com os colegas. A autoestima, né? Também fica Com melhor, certeza. você fica mais confiante, aí a vida fica mais fácil. Sim, até porque o pai, a mãe, ela dá muita raiz, muito colo, muito amor. E muita o pai, bronca. o pai é aquele que joga mais pra vida, né? Que diz, vai que você consegue, né? Então isso eu acho que o pai faz muito bem, de uma forma inconsciente. Que bacana. Obrigada, tá? Por ter que vindo. Até uma agradeço. próxima. Até. Quer pegar um pastel? Não sai sem pegar um pastel, Tá pelo amor certo. de Deus. Obrigada, querida.